Olá, gente boa, gente amiga, que tudo esteja bem com você, com sua família. Passando aqui com os últimos alertas e considerações da grade 1151, 650 mil em prêmios. E é rapidinho, tá? E tem também o da arquibancada no finalzinho comentando a rodada, né, desse meio de semana, que envolveram os times que estão na grade e suas prováveis e possíveis consequências. A gente tem no jogo 1 Fluminense e Botafogo, e os dois estão na Libertadores. Jogaram no meio de semana, o Fluminense enfrentou o Galo, ganhou de 1-0, o Botafogo ficou no 0-0 com o São Paulo, apesar de ter um jogo equilibrado, né? Senão não ficaria 0-0. E os dois jogam no meio da semana que vem. Esse é um inconveniente. E os dois times estão numa situação aqui complicadíssima. O Fluminense está para cair, está lá embaixo, no Z4, e o Botafogo pode ser campeão. Então a gente não sabe o que é que se vai fazer aqui. Se vai com o time completo, como era a era Jorge de Jesus, colocava quem... Conversa com o jogador, tá afim? Tô afim de jogar, então vai para campo, não tem esse negócio de fisiologia, enfim, mas não é assim que funciona, né? Cada um tem suas ideias e às vezes a gente aposta pensando numa coisa e acontece outra. E o Fluminense tem um time de veteranos, né? Então a gente não sabe aqui, mas lógico que na minha avaliação, não sei, não pesquisei questão desse derby, mas eu estou de empate e Botafogo. O Fluminense precisa sair de onde está e o Botafogo precisa continuar onde está. É uma situação complicada. Corinthians e Atlético de Goiás. Esse jogo aqui não tem muito erro. Se der o que não for Corinthians, aí tem jeito mesmo. Tem mais time, vai casa cheia. Ganhou no meio de semana lá do Fortaleza pela Sul-Americana, 2-0, abriu uma boa vantagem para o jogo de volta no meio de semana. E está no Z4, está na zona de rebaixamento do Brasileiro. E o projeto Corinthians é permanecer na Série A, né? E ainda tem uma chance de beliscar a Copa do Brasil. Que não sei se tem. Até lá contra o Fortaleza pela Sul-Americana, o técnico do Corinthians, Ramon Dias, poupou alguns jogadores. Foi um time meio misto lá e jogou bem pra caramba e ganhou o jogo. Abriu essa boa vantagem para o jogo de volta. Jogo 6, Fortaleza e Bahia, mesma coisa. Fortaleza tem que se decidir o que ele quer. Se ele quer lutar pelo título do Brasileiro, quer ficar aí nessa Sul-Americana, ter jogo de volta contra o Corinthians no meio de semana que vem, e recebe o Bahia, aquele time certinho, né, do Rogério Ceni, toca aqui, toca ali, volta, um time bem armadinho, né. O Bahia também tem pretensões de beliscar pelo menos uma Libertadores no G6, né. Outro jogo complicado aqui, Atlético Mineiro e Bragantino. O Atlético Mineiro tem um elenco fudidaço, mas não está jogando nada. É ridículo um time que tem Paulinho, Hulk, Gustavo Scarpa entre os titulares, não consegue marcar gol. Ficou no 0 contra o Bahia, ficou no 0 contra o Fluminense e produz pouco. Não sei se o sistema lá do Milito, que joga com 3 zagueiros, o jogo acontece no meio de campo, né? É ali que tem que ser o tchan-tchan-tchan, né? Eu preferia 6 jogadores no meio de campo, 2 zagueiros, dá 8, né? Um que jogue pelos lados e um finalizador. Não tem muito segredo, né? Esses 6 no meio, lógico, contando com 2 alas. Enfim, mas eu não sou técnico, né? Já fui, não sou mais. Vasco e Palmeiras aqui. Esse jogo que pode decidir é o campo. O Vasco saiu de São Januário e vai jogar em Brasília.
E o Palmeiras tem aquela notícia, né, de que o Estevão sentiu, pode ser desfalque. Apesar que o elenco do Palmeiras, né, o Abel pode fazer N coisas ali, tem Dudu, tem Rony, tem Lázaro, que também não é um bom jogador, tem Maurício, que sabe jogar pelas pontas. É que o Estevão vinha, né, moleque tá em estado de graça, né? E esse jogo também, um outro detalhe que eu queria considerar é o estado do gramado do Mané Garrincha, que é horrível. Mas vai ser horrível para o Vasco e vai ser horrível para o Palmeiras. O Vasco tem dois jogadores muito habilidosos, que é o francês Payet e o Coutinho, que voltou recentemente. E esses caras jogavam na Europa, né? Onde o gramado é... Lá não tem desculpa, né? Ah, usou para chuva, ah, não bate o sol, lá não tem desculpa. O gramado é o principal do futebol, né? Então os dois vão ter dificuldade. Aí a gente vai pro jogo 10, Grêmio e Flamengo, mano. Aqui é terrível também, hein? O Flamengo, o Tite não consegue fazer o Flamengo jogar. Pegou um Penharol aí, o time abriu 1-0 no primeiro tempo, até que o Flamengo podia ter empatado no primeiro tempo. Produziu para isso, né? Podia ter empatado. Agora o segundo tempo foi horrível, né? E agora o Flamengo vai fazer o quê? Vai decidir lá no meio de semana que vem, lá no Uruguai. Vai pegar um Grêmio que só tá no Brasileiro agora, tá encaixadinho. O que faz, né? O que faz? Fala pra mim. Lá na arena do Grêmio, com o Soteldo, aquele holandês, o Brathwaite, e o Grêmio ainda lá embaixo, precisando fugir do Z4. O Grêmio tem condição até de buscar algo melhor ainda nesse campeonato aqui. Então, e o Flamengo deve usar time misto, né? Mistão lá, e mistão é um perigo, né? Mistão, São Paulo foi com mistão jogar com o Cruzeiro em Minas, ganhando 1-0. Né? E falando de São Paulo, jogo 11, São Paulo e Inter. Olha, aqui é Libertadores, né? São Paulo ama Libertadores. Vai vir com time alternativo, que foi bem contra o Cruzeiro, mas vai pegar um Inter que está começando a jogar o que o Roger, o seu técnico, Roger Machado, quer. É um time a ser considerado, né? O Inter se defende bem e tem qualidade lá na frente. Então eu estou achando que o Inter aqui vai aprontar. Cuiabá e Cruzeiro. O Cruzeiro que está mal no Brasileiro, mal assim, né? Faz tempo que não ganha um jogo. Ganhou fácil do Libertad pela Sul-Americana lá no Paraguai. E sai de lá e vai jogar lá em Cuiabá, né, que é o clima lá meio pesado. Cuiabá precisando sair do rebaixamento, não é um time ruim. Né? O Cruzeiro tem mais camisa, mas os dois... Então não sei se o Cruzeiro vai poupar, pensando na Sul-Americana, ou sei lá. Mas é um time que se defende bem e vai mordendo no contra-ataque. Mas no Brasileiro fora não está bem, então a gente não sabe o que vai acontecer. E Criciúma e Atlético Paranaense aqui para fechar. Criciúma descansadinha a semana inteira, joga bem em casa. Apesar que o Atlético é de lá também, né? Esses times lá do Sul, eles se dão melhor quando jogam em Santa Catarina, né? Times do Paraná, do Rio Grande do Sul, os grandão, né? Mas o Atlético tem um jogo difícil no meio de semana que vem, ganhou só de 1-0 do Racing da Argentina pela Sul-Americana, enfim. Então vamos ver o que vai acontecer, né? Mas é isso aí, na sequência rapidinho, o da arquibancada traz algumas considerações. Forte abraço, hein? Olha, eu só queria falar rapidinho aqui que tem coisas que, lógico,
Eu acho que no futebol nada está no nosso controle. É principalmente você que joga bets, né? O Mônaco e Barcelona. Pô, o Barcelona vem com atuações brilhantes, né? Mas é sempre jogo duro, né? Mas lógico, você pega aí os palpiteiros que tem falando aí, principalmente pensando na Betis. Quem jogou gols foi bem, né? Mas quem foi de Barcelona em empate, duplo, né? Seria na Lateca um duplo, foi prejudicado porque o jogador do Barcelona, Eric Garcia, acho, foi expulso com 10 minutos de jogo. Aí é terrível, né? Com 11-11 já é difícil. Às vezes dá certo, né? O time que tem um expulso acaba. Por isso que o futebol é terrível, né? O cara perde um jogador no começo do jogo e acaba ganhando o jogo. Isso aconteceu N vezes, né? E pode acontecer, é possível. Teve um jogo também que eu estava acompanhando de Betis, o time melhor da casa estava ganhando de 1-0 e teve um jogador expulso no primeiro tempo. E começa o segundo tempo, você vai lá nas estatísticas, o adversário, o time de... que não tem essa, né? Às vezes o time está melhor na tabela, tem 48 pontos, está enfrentando o que tem 24, mas o que tem 24 joga também. E a estatística estava assim, mais escanteio, mais ataques perigosos, mais chutes a gol do time de fora, né? Vai empatar. Mas não, o time da casa com 1 a menos abriu 2-0 e acabou ganhando o jogo. Agora um outro jogo que eu quero falar para você rapidinho é Atalanta e o Arsenal, dois times que fazem gols. Aqui não teve jeito, né? Aqui já o Atalanta empate, o empate e Arsenal, que era a orientação aí dos palpiteiros, o cara acertaria. Agora, como é que você vai jogar menos gol num jogo desse que pode ser 3-3, né? E foi um jogo que teve N possibilidades de gol. Teve uma até bizarra, né? Um pênalti, o jogador imagine quem jogou 0,5, mais de meio gol, né? Precisava de um golzinho. O cara bate o pênalti, o goleiro do Arsenal, acho que Reina, defende, a bola volta num jeito, na cabeça do cara que bateu. Cara, acho que até eu com meus 6,7 faria aquele gol. Porque o goleiro pega, mas a bola volta alta, perfeita na cabeça do cara. E o goleiro caiu no canto direito dele. Eles são rápidos, né? Muito rápidos. Mas o cara tinha todo o lado de cá para cabecear. E a bola veio assim, de um jeito que ele cabeceou no chão, no meio. E o goleiro, como um gato, tirou, conseguiu defender. Evitou um gol aí. E eu estava com um bilhetinho, casado com outros dois que já tinham dado e esperando meio gol. Um gol, né, no jogo do Arsenal, né? E o Gabriel Martinelli perdeu um gol também que é terrível. E outro jogo também que eu gostaria de comentar aqui, que não saiu gol, que é difícil imaginar, né? O Manchester City e o Inter de Milão. A defesa italiana é muito forte, mas, gente, o Inter também faz gol, né? O Inter tomou gol do Monza na rodada passada do Campeonato Italiano. Então você imagina assim, pô, você tomou gol do Monza, quem que é Monza, né? Vai tomar do City, né? Pelo menos um gol, né? Você vai lá e joga City mais um gol, pelo menos. Mas esse foi um jogo ridículo, viu? Eu vi os melhores momentos e foi um jogo de 0-0 mesmo. Pouquíssimas, raríssimas chances. Mas é isso aí, forte abraço, hein? Deus abençoe você e sua casa.